E por exemplo, tem um negócio que China ou Rússia é maior com Trump ou Biden? Onde que está maior? Não, essa precisaria uma resposta em gradações. Veja bem, o que eu estou ouvindo dos meus interlocutores em Nova York, os melhores, são businessmen, gente de indústria de óleo e energia e banqueiros de Wall Street, que a gente tem esse diálogo há anos, e foram esses caras que há 4 anos marcaram em cima. Foram eles que me disseram 10 dias antes da eleição que ia dar o Trump. E eu não acreditei, como muitos outros não acreditaram. E depois eles me contaram porque eles já sabiam disso. Porque eles tinham números internos que não estavam na mídia e que não estavam nas pesquisas. O que eles estão falando agora, mais ou menos, nas discussões entre eles, é que, como o Trump teria um segundo mandato, e aí estaria tranquilo, porque ele não tinha mais que fazer campanha eleitoral, ele ia reverter ao seu estado original, que é o de um businessman que gosta de fazer deals e que não quer fazer guerra. Porque ele sabe que guerra não serve para business. Isso implicaria o quê? Uma certa reaproximação com a China, mantendo as sanções, mas, quem sabe, retomando um diálogo que eles estavam tendo até um ano e meio, 2 anos atrás, você lembra? Ele conversava com o Xi pelo telefone. E com a Rússia, uma relação civilizada que, no momento, é um desastre absoluto. Foi o que o Lavrov falou essa semana. Terça-feira teve a publicação do report anual do Valdai Club, que é o principal think tank russo, né? A gente tem uma ligação, eu já escrevi para eles, a gente se fala sempre. Eles me mandaram um report que é um negócio monumental, que eu não tive tempo de ler. Quando eu ler, eu quero contar para vocês mais ou menos o que os russos estavam discutindo, que é essencialmente o fato de que, no momento, não dá para discutir nada com os americanos. Nas palavras do Putin, várias vezes, eles são incapazes de cumprir um acordo. Agreement capable, ou seja, capazes de acordo. E o Putin fala, não, no momento eles são incapazes de qualquer acordo, especialmente o acordo de mísseis nucleares, no momento, né? A pergunta anterior era sobre Rússia e China, mas a sua coluna mais recente é sobre Irã, dizendo que essa minha relação com para vocês verem como não dá tempo nem de seguir o que você faz. essa é a coluna que eu escrevi ontem, justamente. Ela é super importante no sentido de que amanhã, domingo, acaba o embargo de venda e compra de armas em cima do Irã. Isso é um negócio super importante. Faz parte do acordo nuclear iraniano fechado em 2015, em Viena. Uma das coisas que vocês lembram que a mesa era um negócio super complicado. Eram americanos, russos, chineses, os iranianos, os 2 da União Europeia, a Inglaterra e a França, e a Alemanha também. Era uma discussão brutal. Eu estava lá, eu acompanhei pelo Asia Times, eu fiquei acho que 3 semanas em Viena acompanhando as discussões dia a dia. E aí, qual foi a cenoura que eles armaram para conseguir vender finalmente para os americanos o texto final? Olha, junto com a história nuclear, a gente bota uma cláusula prorrogando por 5 anos que o Irã não pode nem comprar nem vender armas. E no final os americanos concordam. Os americanos, veja bem, Obama e o Kerry, que estava negociando por ele, lá em Viena. Ficou indo e trocando faxes, foi um negócio brutal, o tempo todo. Até que no final veio um ok da Casa Branca, dizer, tudo bem, topamos. Como é que chama? Essa prorrogação, esqueci em todas as línguas. Esses 5 anos acabam amanhã. Então, a partir de amanhã, o Irã pode tanto vender armas, que eles têm uma indústria bélica bastante desenvolvida, quanto comprar, por exemplo, caças Su-35 russos, sistema de defesa de mísseis S-400, etc. e tal. Obviamente, os americanos estão desesperados. O Pompeo chegou ao ponto de que ele fez uma tour tentando convencer todo mundo para estender o embargo. Dançou. Ou seja, foi mais uma derrota diplomática da administração Trump. Então, a partir de amanhã, o Irã
está livre dessa história, e os russos já falaram, tudo bem, vendemos tudo que vocês quiserem, e podemos até montar uma fábrica para vocês para fabricar caças de guerra no Irã. Ou seja, isso já está mudando o cenário geopolítico dessa área, né? Sudoeste da Ásia, Golfo Pérsico, as monarquias árabes, etc. E a gente ainda não sabe o que isso pode reverter num futuro próximo, e evidentemente para a ira tanto de uma administração Trump 2 quanto dos democratas, porque agora eles sabem que essa indústria bélica do Irã, que já é suficiente para conter os Estados Unidos no caso de algum Dr. Strangelove deles resolver atacar o Irã, eles sabem que a barra ia ser muito pesada. E agora, eles podendo comprar armas de última geração, tanto da Rússia quanto da China, essa hipótese americana, aquele sonho do Deep State de atacar o Irã, morreu. Por isso que isso é tão importante, né? E o fato de que a Rússia e a China defenderam o direito do Irã de, a partir de amanhã, justamente, cumpriu essa cláusula e tudo volta ao normal no mercado de armas, foi importantíssimo. Teve um voto no Conselho de Segurança, Leonardo. Adivinha quem votou contra? Rússia e China. E os Estados Unidos perderam o voto descaradamente. Parece que teve... Se eu me lembro bem, teve o voto americano, o voto da República Dominicana e todo mundo do Conselho de Segurança votando a favor do fim do embargo, como definido pela ONU há 5 anos, né? Pepe, deixa eu te trazer essa pergunta aqui do Ilquias de Paula, dizendo: Pepe, meses atrás você falou que as redes, Facebook, WhatsApp, Instagram, menos o Twitter, estariam contra o Trump. Você provavelmente viu esse filme Dilema das Redes, ele está perguntando... Dilema das Redes. Mas, sem ter visto o filme, sem dúvida, eu já falei isso várias vezes, não, inclusive nas minhas matérias também. Big Tech em bloco vota Kamala Harris. Veja bem, Kamala Harris é californiana. Ela é de Oakland. Oakland é do lado de Silicon Valley. Ela é a candidata deles. Ou seja, a agenda deles, no mais alto nível, chegando a uma administração democrata, e eles estão contando com a presidenta Kamala, mais cedo do que tarde, isso todos eles votam em cima. O que significa que não teria nenhuma legislação anti-Silicon Valley no caso de uma presidência democrata. O que é algo, por exemplo, que se houver Trump 2, não tenha dúvida, Trump 2 eles vão cair matando em cima de Silicon Valley. Porque na cabeça deles, do time Trump e de muitos republicanos, eles são anti-republicanos, e são mesmo. É quase que um libelo pela autorregulamentação. Na verdade é bastante orwelliano, né, Leonardo? Nós estamos aqui para protegê-los. Você vai acreditar em alguém como o Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg? Olha, boa sorte. Jeff Bezos, 97 bilhões de dólares 97 bilhões de dólares. Durante a pandemia. Para a gente não falar de Covid. Não, mas acho que é importante, porque a gente está tendo o seguinte, restrições na Inglaterra, todo mundo discutindo, vamos dizer assim, novas paralisações. Eu sei que você está na Ásia, você não está na Europa, mas como é que você vê esse movimento por novos lockdowns, assim? A minha mulher está em Paris e agora ela está sob a neomedievalista toque de recolher do Macron, né? 9 da noite às 6 da manhã, e as pessoas em Paris estão muito furiosas com essa história, porque não faz o menor sentido, Leonardo e vocês todos. Eu estava lendo comentários de jornais, eu adoro ler os jornais regionais, né? Um dos meus jornais favoritos é o Le Parisien, que é o jornal do bar, sabe? Você vai no café de manhã, aí tem um monte de cópias do Le Parisien, tá? Então a moçada toma um café antes de ir para o trabalho, eles estão lendo o jornal local, Le Parisien. E os leitores estão putos, eles falam, escuta, a gente tem que levantar cedo, porque se a gente mora no subúrbio e pega trem para vir trabalhar em Paris, se você pega o trem às 5, 5 e meia, tá vazio. Aí a gente chega mais cedo, toma um café e vai trabalhar. Agora, com esse toque de recolher, abrindo às 6,
Adivinha o que vai acontecer? A gente vai chegar para pegar o trem, vai ter um monte de gente na mesma hora, proteção de Covid, entre aspas, porque tem muita gente que não usa máscara, vai ter congestionamentos nos trens e no metrô todo dia para a gente ir trabalhar. Qual o sentido dessa história? E realmente, não faz o menor sentido. E tem muita gente comparando, adequadamente, inclusive, usando iluminuras da Idade Média, mostrando que é exatamente o que acontecia na Idade Média durante uma praga. Eles faziam um toque de recolher noturno. A Amazon acaba de censurar um livro, né? Um livro que questiona, na verdade não é que questiona, é um livro que estava vendendo na Amazon, mas acaba de ser banido, é desse escritor chamado James Perloff, em que ele fala que há agendas econômicas por trás da questão. Olha, ele está corretíssimo. Eu não li, mas tem muita coisa na internet, ensaios muito bons e muito bem documentados e com links científicos, etc., dizendo exatamente todas as agendas possíveis e implícitas no combate do Covid, especialmente no Ocidente, e como isso está começando a se ligar com o Great Reset, que a gente já discutiu, e o Great Reset agora em janeiro no Davos virtual, né? E aí a gente vai ter uma ideia muito boa em janeiro do qual é o plano desses caras mesmo, porque eles vão ser obrigados a detalhar para o público. Mas é muito interessante, né? Você ter a Amazon com o poder de banir um livro dizendo que ele viola as políticas da livraria. E porque talvez... é a mesma coisa do Facebook e Twitter do New York Post, Leonardo. São duas faces da mesma moedona digital, né? Eles estão monopolizando a narrativa hegemônica. Se a narrativa hegemônica diverge dos interesses comerciais de Silicon Valley, eles te cortam. E acabou. Não tem governo nacional que seja capaz de enfrentar um negócio desse. E não tem, por exemplo, a União Europeia, a comissão tenta, o máximo que a comissão consegue é impor aquelas multas, né? Em cima de Facebook já várias vezes, em cima da Amazon. Mas não é suficiente, porque mesmo dentro da União Europeia, eles usam aquela malha de evasão de divisas na Irlanda, na Holanda, em Luxemburgo, para pagar praticamente zero de imposto de renda na União Europeia, e ainda por cima, eles têm um público que usa todas essas aplicações de Silicon Valley na União Europeia, em diversas línguas, etc. e tal. Eles criaram já a malha deles, dentro de um continente que deveria ter o seu próprio Silicon Valley de informação. E a União Europeia não tem. Eles dependem dos americanos. Todo mundo na União Europeia depende de Google, de Facebook, de Twitter, etc. e tal. Eles não têm, plataformas indígenas. O que os chineses perceberam alguns anos atrás? Vamos criar as nossas plataformas. Aí eles têm da Tencent, WeChat, eles têm o Weibo, que é o Twitter deles, eles têm um método de pagamento como o Alipay, que é deles. Entende? Os chineses perceberam isso. Nós não podemos ficar escravos de plataformas do império. O governador de São Paulo, João Dória, disse que a vacina em São Paulo será obrigatória para 45 milhões de brasileiros residentes no estado de São Paulo. O Bolsonaro disse que não, a vacina no Brasil não vai ser obrigatória. Esse é um tema bastante polêmico, evidente que todo mundo quer sair da pandemia, voltar à vida normal, mas, por exemplo, eu entrevistei dias atrás o governador do Piauí, o Wellington Dias. Ele é presidente do Consórcio Nordeste. Ele defende o seguinte, olha, a vacina não deve ser obrigatória, a gente deve primar pela liberdade, mas quem não se vacinar vai ter restrições para viajar, etc, etc e tal. Como o Brasil está vivendo agora e vai entrar nessa guerra da vacina, se ela deve ser obrigatória ou não, eu te pergunto, como é que está essa discussão de vacina, se ela vai ser compulsória ou não nos países, se você defende que ela seja obrigatória ou não, enfim, como é que esse tema está crescendo, surgindo, como é que ele vai se inserir no Great Reset ali, no
no grande, né, esse reinício da economia mundial. No reinício. Sim, olha, vai ter uma guerra de já está em curso uma guerra de vacinas. O subplot da guerra das vacinas é a obrigatoriedade das vacinas e o que preço você vai pagar se você se recusar. Bom, então vamos por partes. Por exemplo, aqui, as vacinas principais da Eurásia são a chinesa e a russa. A Rússia já fez um acordo com o Brasil, se não me engano, né? Fez um acordo com Bahia e Paraná, 2 estados. Eles fizeram acordo com estados brasileiros, né? Ok. Bom, os chineses já falaram várias vezes e reiteram que a vacina deles vai ser um bem público. Ou seja, eles querem produzir suficientemente para distribuir, pelo menos para o sul global, especialmente para a África, a maior quantidade possível de vacina chinesa. Na União Europeia, o que a gente já sabe de Bruxelas com certeza é que a vacina não vai ser obrigatória, vai ser facultativa. Porque eles sabem perfeitamente que há vários países ou várias regiões europeias que têm uma tradição de rebeldia social sedimentada há séculos, que eles vão dizer, não vamos tomar porra nenhuma de vacina. E outros que vão seguir, né, as diretrizes, porque ainda está muito flu, e isso a gente só vai saber depois do Great Reset, do início do debate do Great Reset em janeiro, qual a penalidade se você se recusar a tomar uma vacina e dependendo de que região você vive, ou de que país você vive. Nos Estados Unidos é outra história. A administração Trump já falou que a vacina seria obrigatória e que seria, inclusive, a implementação ia ser coordenada com o Pentágono, ou seja, ia ter uma operação militar para vacinar os Estados Unidos inteiro. Mas aí, quem manda nos Estados Unidos mesmo são os estados. E tem sempre o clash entre os estados e o governo federal. O governo federal teria condição de impor a todos os estados uma vacina, e uma vacina padrão, por exemplo, a vacina da AstraZeneca ou a vacina da Moderna, onde o Bill Gates está diretamente implicado, para os Estados Unidos inteiro, ou isso só valeria para certas regiões? Então, isso é o que está em jogo na guerra das vacinas. Ainda é muito cedo para a gente... Não vai ter um standard global. A Organização Mundial da Saúde, eu duvido que teria como impor um standard global, porque ela está sendo contestada em várias áreas do planeta, inclusive nos Estados Unidos também, com ou sem razão. E o fato de que a União Europeia, eles querem ser independentes do que os Estados Unidos decidirem. Eles querem ter uma própria política. Mas aí entra em clash, por exemplo, com o que os britânicos estão fazendo. Como a Inglaterra o Reino Unido está fora da União Europeia, é outra história. Por exemplo, a vacina deles pode ser aplicável apenas dentro do Reino Unido. E Bruxelas, que é aquele pesadelo magritiano, kafkiano, né? Eu tenho certeza que eles vão vir com um relatório em 25 línguas, em pastinhas coloridas, dizendo a aplicação da vacina, onde você tem que se vacinar, como você se registra, se você pode viajar ou não, se você tem que apresentar um certificado antes de uma viagem internacional, etc. E tal. Vai ser um caos burocrático global, né? Isso é o que a gente sabe, é o que a gente sabe no momento. Deixa eu ler esse comentário aqui do Carlos Alberto, dizendo: Obama, dos democratas, espionou o Brasil visando petróleo, mas todos os golpes híbridos com fake news foram praticados por Trump e dos republicanos. Ou seja, com republicanos não há negociação, é goela abaixo, são neonazistas declarados. Opinião registrada, agradeço. É um pouco mais complicado do que isso. Basicamente, sim. Com a administração Trump não tem negociação. Isso é corretíssimo, porque é uma coisa que os russos chegaram à conclusão alguns meses atrás e agora chegou ao limite da paciência deles. Agora, não é só com os republicanos. Olha que coisa incrível aconteceu essa semana nessa apresentação do report anual do Valdai Club em Moscou. O Lavrov, ele fez uma locução terça-feira
Eu ainda não vi inteiro, eu vi só um trecho. E tem um trecho que é um negócio absolutamente brutal. Ele fala, basicamente, que esses caras não são sérios, os americanos. Não tem mais como... E os europeus também. Não tem mais como discutir com eles. Ele estava se referindo a essas sanções europeias em cima da história do Navalny. Eles sancionaram um monte de personagens do Kremlin de alto escalão. E todo mundo sabe que essa história do Navalny foi fake news. Ele não foi envenenado com Novichok. Os médicos russos deram para os médicos alemães todos os testes que eles fizeram com o Navalny, provando que não tinha Novichok porra nenhuma. E os alemães depois fizeram um teste num laboratório militar, veja bem, e descobriram, não, ele foi envenenado, ele tomou um copo d'água que tinha Novichok, um negócio completamente... E aí impuseram sanções essa semana. E os russos, mais uma vez, falaram, bom, não só com os americanos, os nossos partners, a gente não pode mais nem conversar com a União Europeia. E o Lavrov citou nominalmente a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Ou seja, ele está dando nomes para os caras. E o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, ele cita esses caras. Ou seja, não dá para conversar com eles, é um bando de idiotas. Então você vê que a fissura... aquele tema que a gente conversou já semana passada da confiança geopolítica, ela está quebrada tanto entre os republicanos e o sul global, né? incluindo o Brasil, Irã, Venezuela, Síria, Iraque, Afeganistão, tudo isso, como entre os russos, os americanos e os russos e os europeus. Ou seja, é um império do caos em todos os sentidos, porque as plataformas de diálogo, elas estão se quebrando ao mesmo tempo. O Silvio faz uma pergunta que é assim, olha, Pepe, você é negacionista do Covid? Se ficar doente, a quem irá culpar? Pelo amor de Deus, então, mais uma vez, leiam o que eu escrevo. Eu não sou youtuber. Isso não é um julgamento de valor. Eu sou um escritor, um ensaísta e um repórter. Eu escrevo textos extremamente complexos, onde eu tento juntar uma série de dados e tudo que eu escrevo tem links. E aí vocês vão ver o que eu tenho escrito sobre Covid desde março, basicamente. De jeito nenhum, não tem nada de negacionismo, inclusive porque eu tenho amigos meus, médicos franceses, e a gente conversa sobre Covid. Eles me conversam, a gente conversa sobre o que eles estão vendo nas salas de terapia intensiva, etc. E tal. Não é isso. Você vai se vacinar? O tema que eu me centrei, Leonardo, desde o começo, são as agendas implícitas e na manipulação da pandemia para uma agenda pré-determinada que esses Masters of the Universe, entre aspas, estão implementando e que inclui o Great Reset agora em janeiro, inclui essa fantasia do Bill Gates de vacinar o mundo inteiro, começando pelos africanos, e essa remodelação do sistema, aproveitando esse confinamento quase planetário, que foi aceito pelas populações mundiais, e foi um teste. Eles fizeram o teste, viu que deu certo, eles não vão se contentar só com isso. Entende? Então, esse para mim é o tema principal. É o tema que o Agamben estava estudando na Itália, é o tema que o Bin Yu-shan, o sul-coreano, está estudando na Alemanha, é o tema que o Nassim Taleb está estudando nos Estados Unidos. Ou seja, tem um monte de gente que está preocupado nisso. Quais são os desdobramentos do que pode ser aproveitado desse confinamento planetário, onde esses caras que estão controlando o jogo por trás, como eles vão usar essa história. Então, por isso que eu acho que em janeiro a gente vai ter uma ideia provavelmente muito mais, bem definida, o que significa esse reset planetário mesmo. Eles vão ter que entregar um pouco do jogo, pelo menos, que por enquanto, se você vai no site, lê o que eles publicaram, lê o livro do Klaus Schwab, onde ele junta Great Reset com Quarta Revolução Industrial, etc. e tal, novo paradigma, aquela palhaçada toda, é tudo muito vago. Né? E claro, nós, como cidadãos, a gente tem que estar alerta a todo tipo de manipulações que eles estão usando
para nos botar no mesmo curralzinho, né? Mas da questão Ásia, né? Quer dizer, eu acho que agora que o tempo está avançando, já estamos com 1h27 minutos. Ó, Leonardo, o que está acontecendo aí? Eu vou fazer um negócio que você faz sempre aí. Eu vou mostrar a capa do jornal. Vamos lá. Ó, olha a capa do Bangkok Post hoje. Vou mostrar você inteiro aqui, então. Mostra inteiro. Ó. Por exemplo, a manchete é: canhões d'água vão em cima do comício. E tem uma foto sensacional dos canhões d'água dispersando esse comício da quinta-feira, que foi aqui do lado de casa, né? Agora, olha que interessante o que está em cima. Tem uma foto do rei e da rainha, e a manchete é: rei conversa com ex-comunistas. Olha, Não é maravilhosa essa capa? É maravilhosa. Foram curados? Como é que foi isso? Foram se redimiram? Por que ex-comunistas? Conta isso. Sabe qual é a mensagem que eles estão querendo passar? Que o rei fala com a oposição. É muito inteligente. Esse jornal é em inglês diário e é evidentemente para a enorme comunidade de expats que mora aqui, né? E para os tailandeses de alta classe média ou da classe dominante, para os quais inglês é a segunda língua. É um jornal de elite, sem dúvida. E é um jornal que é lido por todo estrangeiro que mora em Bangkok, lê esse jornal todo dia, entende? Agora, a capa mostrando... Eu achei legal que eles destacaram na capa os canhões d'água em cima da garotada, basicamente. E é isso que eu queria entrar em detalhes com vocês sobre a composição desses protestos. Esse protesto é um misto de revolução colorida com um misto de reivindicações muito bem pensadas, que não são apenas dessa garotada, que vem dos líderes, que são... Não existe uma articulação política como em Hong Kong no ano passado. Então, o que eu vi aqui essa semana, quando eu fui lá conversar com a garotada, imediatamente, a primeira coisa que me bateu, nossa, é uma réplica do que eu vi o ano passado em Hong Kong. Sem dúvida nenhuma. Entre outras coisas, porque eu vi ontem 3 bandeiras alinhadas. É um negócio que, eu não sei se no Brasil vocês já ouviram falar da Aliança Chá com Leite. Milk Tea Alliance. Aliança Chá com Leite. Sabe quem é a Aliança Chá com Leite? Hong Kong, Taiwan e Tailândia. Isso daí já entrega o Guerra Híbrida e Revolução Colorida totalmente, né? O ano passado eu vi lado a lado bandeira de Hong Kong e bandeira de Taiwan. Esse ano aqui tem as duas, mais a bandeira da Tailândia. E adivinha quem está dando, como é que chama, uma assistência logística técnica para essa garotada aqui de Bangkok? A garotada de Hong Kong do ano passado. Mais tailandeses também, hackers tailandeses, etc. Olha, vocês vão ter que arrumar um sistema via redes sociais para começar a driblar a polícia. Como é que vocês estão? Vocês têm que fazer comícios impromptu para a polícia não descobrir. E já está funcionando, Leonardo. Hoje, para vocês terem uma ideia, é importante dar o quadro político no momento. A gente está vivendo aqui agora, palavras do governo, um estado de severa emergência, que é um passo antes de ter um toque de recolher, que pode acontecer nas próximas horas ou 2 ou 3 dias, porque os processos, os comícios continuam a se proliferar, mesmo com a proibição oficial, que vem já de 3 dias do governo. Não pode ter nenhuma manifestação com mais de 5 pessoas. Hoje, sabe o que teve hoje? 3 protestos diferentes em 3 áreas secretas, ou seja, eles combinaram com o sistema deles de redes sociais, passando ao lado da polícia, e tinha um monte de gente. Ou seja, todo esse monte de gente estava passível de ir para a cadeia, literalmente, porque eles desafiaram a ordem governamental, não pode ter uma reunião de mais de 5 pessoas. Ou seja, ok, o que eles querem? Aí foi muito interessante na quinta-feira, porque eu cheguei teve um protesto monstro numa intersecção aqui que
é um dos pontos ícones da Ásia inteira, onde o planeta inteiro, quando vem para Bangkok, uma das primeiras coisas que eles vão é nessa intersecção, porque tem um templo budista, hinduísta, sincrético, super famoso, onde vem gente que seja budista, hinduísta e que cultiva, seja que cultos animistas, eles vêm lá para prestar homenagens, tem dancinha, você sabe, você se benze, etc. E tal. Aí tem um monte de shopping malls de primeiríssimo nível em volta, hotéis 5 estrelas, tem o quartel-general da polícia de Bangkok, fica um quarteirão, etc. e tal, passa o Skytrain em cima, é uma cena de Blade Runner, é sensacional. E eles entupiram essa intersecção e a maioria era justamente garotada, média de idade 16, 17, 18, 25 anos. Muitos tinham acabado de sair da escola, estavam com o uniforme da escola ainda protestando. Aí eu achei um que foi perfeito, ele me resumiu de cara, por exemplo, fala inglês americano perfeito, ou seja, ele estuda numa escola internacional aqui e é evidentemente um filho da alta classe média tailandesa, né, de business, né? Explicou perfeitamente as reivindicações principais deles. Eu vou começar pela mais bombástica, reforma da monarquia. Isso é o tema tabu por excelência numa sociedade feudalista, piramidal, onde o rei, até a morte do rei anterior, o Bhumibol, que morreu há 4 anos, o pai do rei atual, que era considerado uma divindade viva na Tailândia, ele era absolutamente intocável porque ele tinha uma presença social, ele era um cara que tinha uma popularidade enorme, porque ele cuidava dos pobres, ele tinha programas de desenvolvimento sustentável, ele viajava para visitar os camponeses nas montanhas, nas colinas, no sul, etc. Bom, esse rei atual, e aí eu tenho, como vocês sabem, que ser extremamente cauteloso, o que eu posso dizer é que a popularidade dele não é exatamente bombástica, porque, primeiro de tudo, ele não vive aqui. Ele vive na Alemanha, na Baviera, num hotel, que eles alugaram um hotel inteiro, onde ele tem as concubinas, tem os cachorros, tem os cavalos, tem os aviões de caça, etc. e tal, e de vez em quando ele vem aqui para uma cerimônia. Essa semana ele veio aqui para uma cerimônia budista, por exemplo. Então é um rei remoto para os tailandeses que estavam acostumados ao rei anterior, que estava todo dia fazendo alguma coisa, entende? E era muito implicado socialmente. Bom, isso é o número 1. E outra coisa, aqui você questiona a monarquia, você vai diretamente para a cadeia. Ninguém pode discutir isso de maneira nenhuma. Ou se você não pode emitir nenhum tipo de juízo que seja interpretado como uma crítica à monarquia. Bom, então esse é o tabu supremo. As outras 2 reivindicações são bastante ligadas à realidade atual. Eles dizem, o governo atual, que é um governo... É uma ditadura militar disfarçada, porque as últimas eleições, todo mundo sabe, foram trucadas. Ele não escuta a população. Factualmente correto. As decisões tombam lá de cima e todo mundo tem que cumprir depois. Inclusive, o fato de que eles destruíram a economia da Tailândia quase totalmente na guerra deles contra o Covid. Então, muitos de vocês do Brasil vão falar, ele fez certo porque a Tailândia teve 59 mortes, que é um dos recordes mundiais, né? Ok, mas qual o preço que foi pago pela sociedade tailandesa? Destruição absoluta da economia. A indústria de serviços morreu. A indústria do turismo, 20% do PIB, morreu. Investimento na Tailândia está acabando, ou quase acabou no momento. Então, eles falam isso. Escuta, e a população, obviamente, não foi consultada em nada. Então, é uma crítica bastante direta. E a terceira coisa, basicamente, fundamental, temos que ter uma reforma, ou seja, aí entra a Revolução Colorida. Câmbio de regime, joga esses caras para fora e uma reforma da Constituição. E aí, eleições verdadeiramente democráticas. Esse é o lado Revolução Colorida, que está ligado aos meus vizinhos aqui. Eu moro a 5 minutos da Embaixada Americana, eles são literalmente meus vizinhos, né? E tem uma relação cordial, tem um office do Asia Times aqui, eles conhecem a gente tem jornalistas americanos trabalhando no Asia Times, etc. E tal. Então,
dá para conversar, entende? Mas eles estão diretamente implicados, como estavam em Hong Kong no ano passado, em desestabilizar esse atual governo aqui. E aí a gente entra na geopolítica pesada, Leonardo e vocês todos. Por quê na Tailândia? Porque a Tailândia está exatamente na linha de frente da guerra dos Estados Unidos contra a China. E aí é que torna geopoliticamente o que está acontecendo aqui tem uma repercussão mundial. Porque as novas rotas da seda nesse cinturão do sudeste da Ásia, sai lá de cima da província de Yunnan, no sul da China, junta com o Laos, Myanmar, Camboja e norte da Tailândia, corta a Tailândia, corta a Malásia e vai até Singapura. Essa é a linha direta que os chineses querem fazer de high-speed rail, investimento, comércio, unificação, talvez até uma unificação monetária mais tarde, entende? É uma área de influência do yuan. No momento é do dólar, mas cada vez mais do yuan. Só 10 segundos, Leonardo. Uma pergunta básica, assim, o rei aí é simpático à China, então? Quer dizer, o regime atual tem uma ligação próxima? Como que é? Para você ter uma ideia, sabe quem estava aqui, hoje é sábado, né? Sabe quem estava aqui anteontem, no exato dia desse protesto monstro aqui do lado de casa? Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. E o que o Wang Yi estava fazendo aqui? Ele estava fazendo uma tour do Sudeste da Ásia. Deals, justamente, estava fazendo acordos comerciais com a elite tailandesa, ligados às novas rotas, à expansão das novas rotas da seda, e, solidificando, nas palavras do próprio Wang Yi, a parceria estratégica Tailândia-China. Ou seja, os meus amigos aqui a 5 minutos a pé olham um negócio desse, ficaram... Imagina, eles querem cortar essa ligação muito próxima dos tailandeses com os chineses de qualquer maneira. O problema é que eles não têm a margem de manobra. A única margem de manobra seria uma revolução colorida e um câmbio de regime. Daí esse apoio velado dos americanos ao que está rolando agora, mas a agenda da garotada e do pessoal que está protestando, que não é político, veja bem, eles são apolíticos todos esses. É justamente uma melhoria da ínfima tradição democrática do país e reformar esse sistema onde a monarquia, lá em cima, praticamente decide tudo atrás das portas fechadas e os militares controlam o país inteiro, sem dar satisfação para a população. Entende? Então, é complicado porque você tem que ver até que ponto uma agenda entra em clash com a outra, né? Os chineses, certamente, eles olham para o que está acontecendo aqui e estão muito preocupados, porque a Tailândia, por exemplo, na cabeça deles, não pode virar um Estado pró-americano, à lá Brasil. De jeito nenhum. Porque aí desmonta a base desse corredor sudeste da Ásia, da integração com as novas rotas da seda, né? Ao mesmo tempo, tem vários inevitáveis que os americanos não conseguem conter. É onde entra esse acordo que está sendo negociado há anos. Vocês devem lembrar que o acordo na época Obama era o TPP, né? Era o Acordo de Livre Comércio dos Estados Unidos com um monte de países da Ásia. Trans-Pacific Partnership, TPP. Morreu. O Trump, quando subiu, deu uma cacetada, matou o TPP. O que veio na sequência do TPP? É um acordo que aqui chama Parceria Regional Abrangente de Comércio, RCEP, né? Esse RCEP, essa parceria, está sendo discutida entre os 10 do Sudeste da Ásia, da ASEAN, mas, veja bem, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e China, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Os indianos, com aquela estupidez deles de submissão ao homem branco, caíram fora. Então, esses 14 estão negociando entre eles
E vai ser aprovado. Ou vai ser assinado agora no fim do ano, ou no começo do ano que vem. E é o maior acordo de livre comércio do mundo. O segundo maior, para vocês terem uma ideia, vai ser um acordo entre a China e a União Europeia, que está sendo discutido também e que pode ser assinado o ano que vem. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter os dois maiores acordos comerciais do mundo, um unindo a União Europeia com a China e o outro unindo a China com o resto da Ásia inteira. O que sobra para os americanos? Nada. Então, na cabeça deles, o pesadelo não poderia ser uma coisa mais à la Bosch, entende? Então, o que sobra para eles? Eles tentarem desestabilizar, como é que chama, elos do sistema. E no caso da Tailândia, eles viam que tinha uma possibilidade por causa dessa insatisfação da população local com os militares e com essa monarquia distante, entende? E tem um assunto, um subtema super interessante. Ontem a gente estava conversando com um cientista político tailandês. Ele nos disse um negócio extraordinário, na verdade. Ele falou, esses garotos que estão na rua, eles são inocentes, eles são os meninos, eles não pertencem a partido político. Como é que eles podem mandar o exército e a polícia bater nessa garotada? Não faz sentido. Isso num país budista, a mensagem é super forte. Ou seja, ele dá o benefício da dúvida de que essa garotada não está sendo manipulada e que eles estão realmente irritados com o fato de que esse é um sistema exclusionista onde as novas gerações não vão ter nenhuma margem de manobra, porque está tudo dominado, entende? Da monarquia aos militares e ao processo democrático, não tem voz para ninguém, entende? Muito interessante. Bom, esse é o super resumo, né, Leonardo? Eu trago aqui o comentário do Cadu, ele está dizendo, um banho de informação para aprender sobre a vida fora da caixinha. Ele fala, ironia ver um regime comunista apoiar um rei absolutista contra o império. E é muito complexo, né? Você vê assim, muito complexo. O rei dialogando com ex-comunistas, ao mesmo tempo reprimindo a guerra híbrida na Tailândia. Você falou, olha, o chanceler chinês estava aí ontem. Então, o negócio, quer dizer, não é tão simples assim de fato. Nossa, olha, é de uma complexidade enorme. Eu tentei explicar para vocês da maneira mais acessível possível, pelo menos as linhas principais da história. Mas, basicamente, essa impopularidade do atual governo, que é civil, entre aspas, mas é, no fundo, uma ditadura militar. O primeiro-ministro, a gente chama ele de primeiro-ministro general. Porque ele é um general que se retransformou em primeiro-ministro. Eles inventaram um partido, fizeram as últimas eleições, foi trucado, teve uma série de regras de último minuto, e eles não escutam a população. Por exemplo, a maneira como eles fecharam o país para o resto do mundo, isso era um dos países mais abertos do mundo, primeiro de tudo. Todo o planeta adora vir para a Tailândia. É uma das mecas mundiais do turismo. Bangkok e Paris são as cidades de maior turismo no planeta, ano após ano, nos últimos anos. Tem turismo médico, tem gente que vem para as praias, tem gente que vem aqui para beber até cair, para se divertir. É uma cidade super cosmopolita, tem essa diáspora global o tempo todo. É um país extremamente aberto, budista, as pessoas têm compaixão, compreensão, são bem educadas, polidas, tratam todo mundo bem, etc. e tal. Aí me vem uma ditadura militar dessa que não escuta, não existe diálogo social aqui. Tudo vem de cima para baixo. E quando estourou o Covid, como eles fecharam o país, teve nós tivemos aqui um lockdown super barra pesada de 2 meses, onde não dava para fazer absolutamente nada. Eu atravessava a rua para ir na minha tratoria italiana, pegar o meu jantar toda noite, era a única, e trazia para cá. Era a única coisa que se podia fazer. Você não podia fazer nada, literalmente. Deu certo. O problema é que a sequência não foi pensada, ou seja, testes extensivos, né, etc. e tal, você isolar as populações mais frágeis, começar a abrir paulatinamente o país para negócios. As fronteiras, eles fecharam, as fronteiras estão fechadas desde fim de março, se não me engano, mas hermeticamente fechadas.
Agora, compara, por exemplo, com Singapura e com Hong Kong. Tudo bem, você chega lá, tem uma quarentena. Depois, tudo bem. Você cumpre a quarentena sem problemas, entende? Tanto assim que, por exemplo, essa semana, Hong Kong e Singapura abriram a primeira bolha de cidades. Se você mora numa das duas, você viaja entre as duas sem problema nenhum. Basta você ter feito um testezinho antes. Aqui, que é a terceira grande cidade desse eixo, podia fazer a mesma coisa. Você faz uma bolha com Xangai, uma bolha com Guangzhou, uma bolha com Pequim, uma bolha com Singapura, uma bolha com Hong Kong, e os businessmen podem, pelo menos, voltar a circular. Nada. A paranoia deles foi de fechar o país totalmente, porque eles pegaram aquela psicose da infecção zero, que, como vocês todos sabem, no Brasil é impossível, seja onde for. Vai ter infecção de alguma maneira. O que você precisa ter é um mecanismo de controle, como os chineses estabeleceram esse tempo todo, como a Alemanha tem tido muito sucesso em controlar, e como por exemplo, a França não teve, né? A França não teve. Só para não deixar passar aqui, eu não conheço a história da Tailândia, o Alan Patrick pergunta, há alguns anos atrás a Tailândia não tinha um primeiro-ministro popular e os militares derrubaram? Sim, né? O problema é que ela era popular, a Yingluck, ela era popular, mas ela era da família ultra corrupta Thaksin. A família Thaksin é uma corrupção brutal, ligada aos globalistas, justamente, apoiada pelos americanos. Muito interessante, anti os militares e anti a aristocracia, o misto de aristocracia e classe dominante daqui de Bangkok, que controla o país inteiro. Essa é uma cidade um país onde uma cidade controla o país inteiro. É como se São Paulo controlasse o Brasil inteiro. Aqui Bangkok controla a Tailândia inteira, entende? O problema é que esses caras eram ultra corruptos, e essa história eu conheci bem na década dos 2000, porque o ex-dono do Asia Times, que é um tycoon sino-tailandês, a família dele é do sul da China, e ele casou com a aristocracia tailandesa aqui. Ele era o nosso mecenas, ele sustentava o Asia Times, né? Ele estava em choque direto com o Thaksin, e eu fui em vários comícios nessa época dele. Ele fazia comícios num parque aqui, ia 100 mil pessoas, um negócio absurdo. E ele era um dos porta-vozes contra a corrupção da família Thaksin. Veio o golpe depois que derrubou o Thaksin, a filha dele conseguiu se eleger depois, veio um outro golpe contra ela. Então, isso para mostrar para vocês que todo esse sistema que chega ao poder aqui é corrupto em vários degraus. A corrupção no sul global, como vocês sabem bem, os exemplos do Brasil se repetem na Indonésia, no Egito, na Turquia, aqui na Tailândia. É a mesma coisa. Não tem muitas variações, entende? Outros temas. O que você espera para essa semana? O que está previsto acontecer? Mais uma surpresa de outubro. Congelou um pouquinho. Você falou mais, eu não te ouvi. O que você acha que está na agenda aí? Vai ter mais uma surpresa de outubro na semana aqui. Está tendo uma por semana, vocês estão vendo, né? Eu falei para vocês que ia ter várias. Vai ter várias. Porque vai ter o desdobramento dos vazamentos do New York Post. O Giuliani já cantou a bola, dizendo que vai soltar mais coisas. Então deve vir bombas aí, como é que chama? Específicas do corrupção no Iraque, Ucrânia já rolou, né? China já rolou e Rússia também. Então, eles vão detalhar essa história toda e vão continuar batendo nisso. O Trump vai continuar fazendo esses comícios com uma baba de gente, mas um monte de gente. É impressionante. Ontem eu vi 2 dos comícios ao vivo. Na verdade, ontem à noite, na minha madrugada ontem e hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava vendo o comício da Geórgia. Nossa! Tinha 40, 50 mil pessoas. E aí você compara com os encontros de cadáveres como é que chama? Dos não comícios do Biden em frente daquele teleprompter gigante. E foi exatamente, uma das coisas que está nessa matéria que eu recomendo que vocês leiam tem um monte de informações. É uma matéria psicodélica, sem dúvida, mas tem muitas informações importantes para sedimentando essa percepção entre muitos analistas de que a história vai rolar muito e que o resultado não está fechado. Eu vou dar só um exemplo que está na matéria. O principal
analista quantitativo da JP Morgan. A gente chama eles de quant. Quant são aqueles super analistas que fazem modelos matemáticos para tudo, complexíssimos, né? O cara fez um modelo matemático do que está rolando agora, comparou com 2016 e chegou a uma conclusão bastante prática. Ele falou, inclusive, na prática. Trump vai ganhar com 275 votos. Ele precisa de 270 para ser eleito pelo colégio eleitoral. Aí o cara fez todos esses mapas cósmicos, chegou a essa conclusão de 275, e aí depois ele deu um breakdown por estados, mostrando, olha, aqui que eu lembre, na Carolina do Norte, na Pensilvânia, etc. e tal, ele ganhou por tanto em 2016. Esse ano ele acumulou tanto. Então ele vai ganhar com uma diferença ainda superior em relação a 2016. E aí a gente não está falando de suposição, a gente está falando de modelos matemáticos os mais sofisticados que você possa encontrar, entende? E isso é exatamente o que a minha gangue lá em Wall Street estava falando, daqueles números internos dos republicanos, dando o Trump vencendo nesses swing states todos, que ele ganhou em 2016, lembrem-se, no último minuto. No último minuto significa nessas nossas próximas 2 semanas e meia, né, que a gente tem até o dia 3. Vamos então, aguardar. Isso entra... Só fechando, Leonardo, 30 segundos, por favor. Isso entra no que esse pessoal em Nova York que conhece o Trump, e muitos deles fizeram business com o Trump, fala, olha, ele está na situação ideal, porque o que ele mais gosta é quando ele está por trás, e aí ele dá o sprint final e ganha na reta final por 1 ou 2 milímetros, que foi exatamente o que aconteceu em 2016. Ou seja, eu estou vendo um cenário de 2016 se repetindo. Claro, a gente tem que pensar que não tem Cambridge Analytica esse ano. Ou seja, eles perderam os modelos da Cambridge Analytica que eles usaram muito bem em 2016. Mas eles têm gente, Leonardo e todos vocês, eles me disseram que 20 milhões de residências individuais dos Estados Unidos, chegou alguém do Partido Republicano, bateu na porta, sentou lá, conversou com os caras, anotou tudo, em quem você vai votar, etc. E tal. Ou seja, eles têm um trabalho de detetive, de ir a pé, aqui e lá, que os democratas não têm. Eles se, como é que chama, baseiam nesses como é que chama, nesses polls, nessas entrevistas por telefone. Por exemplo. Sabe como funciona esse negócio? Liga um cara do Gallup, sabe? Aí ele liga na cara de alguém e fala, e aí, você vai votar em quem no dia? Aí o cara responde, Biden. Por quê? Porque ele mora num bairro complicado. Se ele falar que ele vai votar no Trump, isso algum dia pode alguém falar para ele, esse daí é um extrema-direita neonazi, não sei o que. Então tem isso também. Tem uma porcentagem de maioria silenciosa que não diz descaradamente que vai votar no Trump. E chega na hora H, pimba! Que foi o que aconteceu também em 2016. Olha, o que eu posso contribuir para esse debate no Brasil, no momento, é explicar para vocês como funciona a barra pesada nos altos níveis mesmo. Isso são conversas que eu tenho com think tanks, com diplomatas, com gente que está lá em cima. É a Champions League, entende? A gente está no meio dessa história. E o Asia Times, que é pequeno, mas é como se a gente fosse o Leipzig jogando a Liga dos Campeões. A gente briga com os cachorros pesados lá em cima. Então a gente não pode publicar absurdos. A gente não pode publicar fake news. Eu não faço parte mais do conselho editorial do Asia Times. Eu fazia no antigo Asia Times. Eu sou um editor at large, eu sou um editor itinerante, eu faço as minhas coisas, ninguém interfere no que eu faço, o que eu escrevo é a minha opinião e a minha análise, mas a gente discute entre... Eles são neoliberais, eu não sou, começa por aí. Mas a gente discute ao nível mais alto toda essa imbricação, entende? Por exemplo, em relação à China, eu sou uma voz super minoritária dentro do meu próprio jornal. Eu sou o único que, não é que defende a China, mas que explica o ponto de vista chinês.
Todos os outros analistas, a maioria deles americanos, é bater a China como se eles fossem trumpistas, entende? Então, isso é um problema sério editorial, a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Mas, por exemplo, essa semana, a gente fez um webinar com um dos caras que vai estar na equipe, no gabinete do Biden se ele ganhar. É o Scott Kennedy, que hoje é um cara de um dos think tanks de Washington. Dito maior especialista da China desse think tank. Eu participei desse webinar, eu mandei perguntas, etc. E o cara não falou nada que a gente não saiba antes. Agora, a gente sabe muito bem, vindo da voz de um dos caras que pode ser um protagonista do próximo governo americano, como eles veem a China, entende? Então, você tem que jogar com as nuances o tempo todo. Na semana retrasada, eu publiquei um texto em 2 partes que gerou uma discussão absurda, porque eu usei um scholar chinês que tem trânsito no Ocidente, explicando a questão da legitimidade na política chinesa. Teve muita gente do Brasil que leu a tradução e caiu matando em cima de mim porque eu estava defendendo um cara que é anti-China. Não é isso. É muito mais complicado. Você usa um cara desse para passar várias informações que você pode pensar que um público anti-China pode entender e começar a ter uma visão mais nuançada da China, entende? Então, o nosso papel, nesse momento de dúvida exacerbada no planeta inteiro, inclusive no Brasil, é dar elementos para vocês de leitura, de análise, de comparação, de crossovers, para vocês entenderem melhor todas essas agendas ocultas.